Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 22 de janeiro. Ibovespa fechou em boa alta de 1,56%, conseguindo aí superar a máxima dos dois últimos pregões e conseguindo até fechar um pouquinho acima da resistência imediata de 49.256 pontos. O patamar mais significativo fica aqui nessa região dos 50 mil a 50.250, é o patamar mais importante, mas é um primeiro sinal que traz ali uma chance de reversão dessa atual tendência de baixa do índice. Então, a primeira sinalização positiva, quando o Ibovespa invadiu a região ali dos 48 mil pontos e proporcionou um candle de reversão, não foi um pouco mais abaixo, e já proporcionou um bom candle de recuperação. Então trouxe uma expectativa positiva. Pelo G60 a gente até observa que quebrou a sequência de baixa, ou seja, anulou a tendência de baixa do intraday, e isso pode trazer na sequência uma nova sinalização de alta, um pivô de alta no G60 que ampliaria a chance desse movimento aqui acontecer e com a possibilidade de anular a tendência de baixa de curto prazo. PETR4 no pregão de hoje, dentro do que a gente vinha falando desde o fechamento da semana passada, era um ativo que eu não estaria tanto voltado para a ponta vendedora e um ativo que para ficar monitorando ali a provável reversão dessa tendência. O pregão de hoje foi bem significativo para a ação, alta de 3,26%, voltou para cima do nível ali de resistência, então já um primeiro indício de força por parte dos compradores. Tudo isso acontecendo depois que o ativo bate no suporte ali na faixa de 15,15 a 14,94, só confirmando aqui, 14,94. Então o ativo fechou o pregão bem, abre a possibilidade de buscar entrada até mesmo pelo intraday a partir do próximo pregão, uma correção aqui dentro do pregão, gerando uma nova sinalização de alta no fundo ascendente, seria uma alternativa de buscar alguma entrada, principalmente até de day trade em cima da ação. Tem resistência imediata ali na casa de 16,19 e o mais importante mesmo fica lá na faixa dos 16,78, que seria um nível mais importante que ela pode sentir ali a pressão vendedora novamente. Mas o fato é que aumentou a chance dessa ação anular a tendência atual de baixa, reverter essa tendência, buscando aí confirmar uma nova tendência de alta de curto prazo no decorrer principalmente da próxima semana. Vale 5 no pregão de hoje, candle de indefinição dentro de um grande candle de baixa, a gente poderia chamar de harami ou arami, um padrão dos candles, um corpo pequeno dentro de um grande corpo de baixa, e isso traz uma sinalização de alta, de reversão desse movimento de baixa para um movimento de alta, ao superar a máxima de hoje em 29,15. Isso ampliaria a chance do papel aumentar aqui esse movimento de subida em busca de um patamar ali de resistência que começa na casa de 29,52 e vai até e o mais importante 29,93 a R$30 seria o mais importante para Vale 5. Acima disso 30,87 seria a resistência mais importante. Então, primeiro sinal de tentativa de recuperação da Vale após bater no suporte de 28,50. Confirma, como eu disse, confirma ainda mais se superar a máxima de hoje, que seria algo nesse sentido aqui, ter esse movimento fazendo praticamente um pivô de alta na ação, no G60. Olhando agora para outros ativos, alguns destaques, bastantes destaques no pregão de hoje, tivemos aí Gol 4, alta expressiva de 8,21%. O fato que essa ação sai de pelo menos vem para cima de um patamar que para mim era importante, em torno de 11,09, a ação com um único candle, ela anula um topo descendente, anula um início de uma tendência de baixa, que ela montou nesta semana, e com um único pregão ela anula toda essa configuração e praticamente remonta a sua tendência de alta de curto prazo. E também trazendo um viés um pouco maior de alta no médio prazo. O fato principal é, no resumo da história, é um ativo que eu ficaria interessado a planejar compra num recuo do preço, nessa região aí em torno de R$11,15 a 11,09 seria uma faixa de preço que eu animaria um pouco mais, pelo menos me chamaria mais atenção de buscar alguma entrada com stop um pouco mais curto. Não me chamaria compra aqui, eu evitaria essa compra com entrada aqui, com stop muito grande. Então eu buscaria alguma correção desse último movimento de alta no G60 para essa entrada. Outro ativo que faria algo semelhante é MRVE3. MRVE3 está
se confirmando acima de um patamar ali de suporte que era resistência aqui no semanal na faixa de fundos anteriores na faixa de 8,62. Então a ação estava com dificuldade de ficar acima desse patamar que a gente pode ver no gráfico diário, e agora com um único candle ela monta um pivô de alta, confirma mais sua tendência de alta de curto prazo, e a partir desse ponto torna-se interessante avaliar correções ali até mesmo pelo G60, voltando aí para a faixa de 8,67 ou ficando mesmo aqui acima de 8 e ficando travado aqui, correção lateral, e depois fazendo rompimento dessa máxima, seria a alternativa de buscar uma compra com stop curto aí na MRV3 para os próximos pregões. Então, dois ativos aí que aguardaria alguma correção pelo menos no intraday para pensar em entrada, mas pelo menos que trouxeram um cenário um pouco mais favorável para isso. Gol 4 e MRV3. BRML3, ativo que já vem de um longo movimento de baixa no gráfico semanal, com o gestionou, pregão de hoje mais forte para cima, apontando para um rompimento da resistência aqui em R$ 17,43. Para mim, um patamar um pouco mais importante era mais abaixo, aqui na faixa dos 17,14. Enfim, é outra ação também para ficar acompanhando aí no próximo dia, avaliando ali o comportamento no intraday, para uma possível compra com stop mais curto via G60. Possível compra de rompimento da máxima de hoje com stop mais curto via G60. Para quem não se importa muito com stop longo, seria, por exemplo, a entrada na superação da máxima de hoje, com stop abaixo da mínima de hoje, seria 4,4%. Para mim isso fica muito grande em termos de volatilidade do papel também, então eu evito essa entrada desta forma. Prefiro aí tentar com stop mais curto, mesmo que às vezes fique de fora da operação. VEG3 aí já falando de ativos que ficam mais entrada contra a tendência, a VEG3 mantém-se acima de um nível de suporte importante. A gente pode perceber ali pelo gráfico semanal uma sequência de topos anteriores, ela recua e volta justamente para essa região, mudança de polaridade. Não gerou uma sinalização, porque a entrada seria basicamente pelo semanal, uma entrada simples, a superação da máxima dessa semana, isso na próxima semana com stop abaixo da mínima desta. Mas existe uma forma também de tentar antecipar essa entrada, logicamente, a antecipação sempre vai trazer um risco um pouco maior, através do gráfico diário. A ação montou um candle de indefinição, um pregão de hoje, nada tão importante para cima, mas a ação abrindo aí em alta, ou pelo menos voltando a superar a máxima de hoje, já seria um ponto de possível entrada, trabalhar com stop ali um pouco mais curto abaixo de 28,30, logo, por exemplo, em 29 ou então 28,26 seria uma alternativa para tentar pegar aí um novo movimento de subida na ação, sabendo aí que ainda é uma operação contra a tendência. MDA3 da mesma forma está num ponto de suporte do semanal, movimento mais esticado de baixa, candle representando um pouco mais de indefinição, um corpo ali, um fechamento mais para o meio do candle, respeitando esse nível aqui em torno de 89,50, a ação parou em cima desse patamar. O stop também aqui fica um pouco grande, mas enfim, 3% aí de stop para tentar pegar pelo menos esse valor aí para cima, mas o ideal é que tenha uma relação risco-ganho de 1 para 2 ou 1 para 3 na operação. Então, um ativo que, se fosse para arriscar mais, seria a superação da máxima dessa última hora de pregão, com um stop abaixo da mínima, tentando pegar aí um movimento de subida, um repique de alta de curtíssimo prazo. Hoje, passando rapidamente pelos ativos, como a gente teve uma série de alta mais consistente em diversos papéis, a gente tinha 3 operações de venda em aberto e a gente terminou encerrando essas operações em aberto. GGBR4, encerramos a operação na faixa de R$ 16,98, isso foi comentado no decorrer do dia dentro do Investmania, em R$ 16,98. Encerramos também a operação de venda, só para ressaltar que foi encerrada com ganho, a venda foi em 17,43, o encerramento foi aqui em 16,98, chegou até a dar um bocadinho a mais aí a operação. Foi uma boa operação em cima da GGBR4. A RZZ3 também, a operação encerrada, a ação indefiniu aqui, principalmente no intraday, na minha avaliação não deveria ter superado a máxima de ontem, terminou superando, encerramos a operação ali também com um lucro superior a 2%. E Lame 4 encerramos no 0 a 0, a gente estava aguardando aqui, depois da sinalização negativa para a nossa operação, que foi ela ter superado a máxima de ontem,
a gente estava aguardando algum recuo do preço, onde aqui nessa região de resistência, na hora que ela batesse lá na faixa dos 15,05, tivesse algum recuo para a gente encerrar a posição de venda. Só que a ação foi ganhando força e aí não aceitaria mais sair perdendo dessa operação. Saímos aí no 15,21, no 0 a 0 na Lame 4, depois ela ter dado até também um bom percentual à posição de venda. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.